Fala galera daí, meu nome é Gustavo, eu tenho 21 anos, moro em Niterói, Rio de Janeiro, flamenguista fanático e sim, eu tô com um arranhão no meu nariz. Quem fez esse arranhão para já mostrar o quanto eu sou fanático pelo Flamengo foi o meu gato, o nome dele é Didico, sim, o Adriano Imperador, a reencarnação felina do Imperador aqui. Mas então, por que eu mereço participar do Fanáticos 2? Cara, simplesmente porque eu sou muito fanático do Flamengo. Sabe aquela frase clichê que todo torcedor gosta de falar? O tal time é minha vida, no meu caso o Flamengo. Cara, o Flamengo realmente é a minha vida, assim. A forma como o que acontece com o Flamengo altera na minha vida é uma coisa surreal. Perdeu, acabou meu dia, não quero mais fazer nada, brigo com a mãe, brigo com a namorada, todo mundo que tiver que brigar, até com o Papa. Ganhou, pô, tá tudo ótimo. Pode acontecer quase tudo de ruim que eu não ligo, só porque o Flamengo ganhou. Eu sou um cara que gosta muito de tatuagem, eu tenho várias tatuagens no meu corpo, mas a primeira que eu fiz foi essa daqui, claro, em homenagem ao Mengão. Não sei como eu convenci meu pai a deixar eu fazer essa tatuagem com 15 ou 16, acho que 16, 16 anos, minha primeira tatu. Mas enfim, cara, é tipo assim, eu vivo o Flamengo, vivo o Flamengo. Quando é dia de jogo, assim, cara, na véspera do dia de jogo, o jogo que eu vou ao estádio, eu já, tipo assim, já fico muito ansioso. Eu não, já vou dormir pensando no jogo. Na verdade, a semana inteira eu já fico pensando no jogo, em ir pro estádio, em apoiar o Flamengo, sabe? Em viver aquilo ali. Sou sócio do clube, óbvio, sou sócio torcedor, ajudo o clube assim de todas as maneiras que eu posso, assim, dentro do possível. Eu acompanho o Flamengo sempre, vou em todos os jogos em casa. Ano passado, 2016, foi assim um ano meio complicado para o torcedor flamenguista do Rio acompanhar o time, porque Maracanã e Engenhão fechados por conta da Olimpíada. Então a gente meio que ficou sem uma casa, meio não, literalmente ficamos sem uma casa aqui no Rio, né? Então, mas assim, eu fui no Pacaembu uma vez, fui no Mineirão, Cariacica. Então, assim, sempre que possível eu tento acompanhar o time fora de casa também, mas em casa, particularmente, não tem erro, eu vou a todos os jogos. E me estressa quando eu vejo algum outro flamenguista que faz parte assim, do meu dia a dia, que não é fanático igual a mim. Eu fico estressado quando o cara me pergunta qual é a escalação. Olha o Didico ali aprontando. Eu fico estressado quando o cara se diz flamenguista de verdade, e, porra, não sabe a hora do jogo, não sabe a escalação, tipo, não sabe umas coisas ridículas, como aconteceu no último Fanáticos, no Fanáticos 1, aí no Esporte Interativo, que teve uma pergunta para a dupla do Flamengo, quem fez o gol da Copinha de 2011, o gol do título. No jogo foi 2-1 do Flamengo contra o Bahia, o último gol foi do Negueba de pênalti. Os caras não sabiam, eu dentro de casa surtando, tipo, cara, por que não sou eu ali? Eu nunca que eu ia errar isso. Fora várias outras perguntas relacionadas ao futebol em geral, que não só a dupla do Flamengo, como outras duplas dos outros times erraram, e eu sabia, porque assim, eu sou um viciado em Flamengo, mas eu também sou um apaixonado pelo futebol. E como todo bom apaixonado pelo futebol, pô, sempre procuro saber de tudo. Apesar de eu ter 21 anos, eu, pô, não só a história do Flamengo, que é óbvio, que eu pesquiso tudo, leio muita coisa, vejo muito vídeo, mas também sobre o futebol em geral. Quem ama o futebol quer saber sobre tudo, entendeu? Não só sobre o seu próprio time. Mas então, como eu tava falando, me irrito muito com o torcedor modinha, que só quer ir em jogo grande ou clássico, jogo decisivo, Libertadores. Isso me estressa muito quando eu chamo o pessoal para ir para um jogo, tipo, digamos que normal, e o cara fala, ah não, vou deixar para ir tal jogo. Meu irmão, se você é Flamengo, você tem que ir a todo jogo. Não importa, tá sem dinheiro, arranja dinheiro, faz um bico aí na rua, dá seu jeito, irmão. Um fato curioso é que eu tenho dois irmãos mais velhos e apesar do meu pai ser Flamengo, os dois irmãos são vascaínos. É uma história longa, mas a culpa não é do meu pai, não é do meu querido pai. É um desgosto para ele ter dois irmãos vices. Mas enfim, por uma razão aí que eu não vou perder meu tempo falando, eles são Vasco. E cara, dentro de casa é uma guerra. Não agora porque eles já se mudaram, já tem a casa deles, mas quando a gente morava junto era uma guerra. Assim, Flamengo e Vasco, não só um clima de guerra dentro de campo, mas também dentro de casa.
Coisa porque, pô, quem não gosta de zoar os rivais? Eu, pô, como todo bom flamenguista insuportável, porque todo flamenguista de verdade, fanático, tem que ser insuportável. Tem que fazer os caras ter raiva de você. Porra, a coisa que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto no futebol é zoar os caras, os vices aí, os chorões, as florzinhas. E o Palmeiras também, os palmeirenses estão cavando rivalidade com o Flamengo. Mas enfim, cara, eu mereço participar do Fanáticos 2 porque, cara, Flamengo é minha vida. Eu acho que eu vou, pô, fazer muito bonito representando a nação rubro-negra, cara. Porque eu sou muito flamenguista, de verdade, cara. Não conheço ninguém mais fanático que eu. Mas então, uma loucura que eu já fiz pelo Flamengo, cara, eu já fiz algumas. E apesar de ir a estádio desde novo, meu pai sempre me levou a jogo no Maracanã antigo. E agora no Maracanã novo eu já vou sozinho, óbvio. A minha maior loucura veio acontecer só no ano passado, 2016. Campeonato Carioca, após, sei lá, uns 14 anos, se eu não me engano, Flamengo e Vasco voltam a acontecer em São Januário. Eu, como todo bom flamenguista, não fujo de uma guerra, queria ir. Chamei meu pai para ir, ele, pô, apesar de ser frequentador de estádio também, falou, pô filho, não dá, São Januário, muito perigoso, os caras são muito maldosos, hoje em dia realmente são, né? Tem que tomar cuidado, a gente tá vendo aí várias coisas, várias violências aí no dia a dia do futebol. Mas voltando, em resumo, meu pai não quis ir, e como ele ainda me sustenta, paga minhas contas, e eu tenho respeito pelos meus pais, eu tive que acatar. Mais ou menos acatei, né? Quase que acatei. Eu jurava que eu não ia no jogo, até a véspera eu não ia no jogo. Até que no dia do jogo eu acordei de manhã ansioso, fui olhar o Twitter e vi uns caras lá da Flá Twitter falando que tava vendendo na sede náutica do Vasco, na Lagoa. Aí falei, cara, quer saber, vou. Fui sozinho pra Lagoa, comprei meu ingresso da torcida do Flamengo, cheguei em São Januário 11 horas, portão nem aberto tava, o jogo era 5 horas. Cara, sei que calor do cacete, São Januário, eu lá mofando lá de fora, finalmente começou a entrar a rapaziada da parte do Flamengo. Escalação do jogo rolando, meu telefone começa a tocar. O que é isso, cara? Meu pai me ligando, minha mãe me ligando toda hora, o que tá acontecendo? Aí eu, tranquilo, fui ver as notificações do WhatsApp, ih, Gustavo apareceu na televisão. Ih, Gustavo de novo. Ação escolhida pelo técnico Jorginho. O Jorginho comanda. Aí eu já saquei tudo, cara, aparece na televisão. A coreografia das torcidas. Que a festa prevaleça, que a paz prevaleça. Mentir pros meus pais não adiantou, já fui descoberto que tô no jogo. Resumo da história, me fui pego no flagra logo no começo do jogo. Fiquei quase um mês aí sem falar com minha mãe praticamente, assim, porque ela ficou muito bolada, surtou em casa. Imagina se acontece alguma coisa comigo, ela ia surtar mais ainda. Mas então, mas assim, foi uma experiência, assim, que vale a pena. Apesar de ter sido um jogo quente, nossa torcida querendo invadir o lado deles, a torcida deles querendo invadir o nosso lado. Mas, cara, foi uma experiência, assim, que eu acho que todo flamenguista de verdade tem que ir. Assim, o estádio nosso maior rival, os caras, gostam de gozar com a gente tem que ir lá mesmo, mostrar que não tem medo e dar a cara a tapa. Infelizmente, nesse jogo a gente perdeu o gol. O último lance do jogo, o Rafael Vaz fez um gol na gente. Ele que tá no Flamengo hoje não fez um golzinho pra gente, só entrega pros caras. Mas é foda, mas enfim. É isso aí, cara. Eu acho que mereço muito fazer parte do Fanáticos 2, porque, cara, eu assisti o Fanáticos 1 e eu me vi ali, eu falava, cara, eu tenho que participar disso, é minha cara esse programa, eu sou fanático, eu assisto aí quase todo dia. E é isso, cara, eu acho que eu não ia fazer feio, ia fazer muito bonito representando a nação no Fanáticos. Valeu, rapaziada, saudações rubro-negras. Valeu.